tarde, estamos começando mais uma edição do programa UrbanView, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje, aqui ao meu lado, é Maurício Feijó Cruz, especialista em desenvolvimento urbano e consultor em políticas de transporte da Logit Engenharia Consultiva. Maurício, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Muito obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por estar aqui ao vivo em mais essa edição do UrbanView. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual a gente vai conversar com o Maurício, é mobilidade urbana. Como as cidades devem tratar esta questão em meio a um cenário de crescimento acelerado? Nós vamos conversar com o Maurício, entre outros assuntos, sobre o que prevê a Política Nacional da Mobilidade Urbana, quais são seus pontos fortes e fracos, qual a diferença entre os conceitos de mobilidade e de acessibilidade, porque, em geral, as políticas públicas têm um caráter setorial e não são tratadas de forma integrada e intersetorial. E aqui ao meu lado, como sempre, Sandra Lanza, pronta para participar do programa. Tcharam. Sandra, tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Maurício. Obrigado. E bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do UrbanView. Quero convidar você a participar mandando suas perguntas, comentários, sugestões e tudo mais para urbanview@urbansystems.com.br. E a nossa enquete do dia que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br, é: qual deveria ser a prioridade de investimento na mobilidade urbana? São 3 opções para você votar. Primeira opção, modais de trilhos, como metrô, trens e VLTs. Segunda opção, corredores exclusivos de ônibus nas vias já existentes. Ou terceira opção, veículos não motorizados, bicicletas e pedestres. Eu aguardo a sua participação, que lá no final do programa, o nosso entrevistado, a gente traz o resultado e o nosso entrevistado comenta com a gente. Muito bem, o entrevistado aqui do UrbanView de hoje vai abordar um tema mais que relevante que afeta todos nós que moramos em grandes cidades como São Paulo e já afeta, como ele vai mostrar, as médias cidades também brasileiras, né? Que enfrentam problemas cada vez mais sérios de circulação, exatamente como acontece em toda a grande metrópole. Como essas cidades vivem um intenso processo de crescimento nos últimos anos, a organização de redes de transporte coletivo vem se mostrando como um caminho para a estruturação sustentável desse processo. E o Maurício vai falar um pouquinho para a gente sobre isso ao longo dessa conversa. Então, nós vamos começar o bate-papo com ele, justamente perguntando sobre essa questão das cidades grandes e agora médias também, que enfrentam problemas cada vez mais sérios de circulação, de mobilidade urbana. Quais são esses principais problemas enfrentados? São os mesmos para cidades médias e grandes ou tem uma pequena diferença entre um e outro? Legal. O que a gente percebe é que os problemas estão se repetindo, os problemas das metrópoles estão se repetindo nas médias e cidades grandes, porque o padrão de crescimento tem sido o mesmo. Ou seja, é um padrão de crescimento necessariamente periférico e marcado por baixas densidades. Quando você tem ocupações de mais baixa densidade, fica muito difícil você estruturar o transporte coletivo de modo eficiente, que ele trabalhe de forma equilibrada. Geralmente esse crescimento não inclui um uso mais misto do solo. Então, geralmente você acaba tendo grandes loteamentos só residenciais, sem geração de empregos nessas regiões. Se você tem um padrão de crescimento nessas cidades médias e grandes, parecido com o que as metrópoles já enfrentaram, já desde os anos 50, estou falando de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, esse processo, esse modelo de crescimento levará necessariamente, não tem jeito, aos mesmos problemas que as metrópoles enfrentam. Então, a gente encontra, por exemplo, especialmente aqui no interior de São Paulo, que tem muitas cidades riquíssimas, o padrão de crescimento delas foi grandes loteamentos, especialmente algumas cidades que tiveram loteamentos fechados, como vetor de crescimento da ocupação urbana, e todos eles baseados na acessibilidade rodoviária. Ou seja, fica aquela história, o cara trabalha no centro, aí vai para o bairro para onde mora, né? Exato. Vai para um outro lugar para serviços e aí ele fica criando esse deslocamento. Exato. E o mais curioso é ver que essas cidades médias que poderiam se espelhar, digamos, justamente nas grandes metrópoles e tentar evitar o erro dessas metrópoles, acabam caindo nessa mesma armadilha. Exato. E mesmo as outras metrópoles brasileiras, elas também seguiram esse modelo que São Paulo começou, e olhando para metrópoles americanas, de ocupação extensiva do território baseada na acessibilidade rodoviária. Então, se você vai a Salvador, por exemplo, você vai ver grandes avenidas de fundo de vale no mesmo modelo que a nossa 23 de Maio.
outras cidades do país também seguiram esse modelo. Então, não tem jeito. A conjugação dessas longas distâncias com baixa densidade e acessibilidade vinculada ao carro, não tem jeito. A estrutura satura muito rapidamente. Agora, isso é falta mesmo de visão, é falta de planejamento, é falta de uma seriedade política de quem administra as cidades. A que você acredita esse fato desse erro vir se perpetuando e se repetindo, mesmo nessas cidades que estão em processo de crescimento? Olha, eu acho que os modelos não têm esse nome à toa. Eles são o jeito de estruturar, seja a vida, seja o jeito de ser, daquela população. Então, ninguém para muito para contestar o modelo. O modelo é aquilo que nós seguimos, não vou dizer instintivamente, mas é o que todo mundo faz. É o comportamento de manada, digamos assim. Faz isso. Todo mundo faz assim, eu vou fazendo assim também. E o sinônimo de progresso, historicamente, era abrir grandes avenidas. Nós tivemos governadores e prefeitos nos anos 60 aqui em São Paulo que falavam: governar é abrir estradas. Então, essa noção de progresso vinculada à acessibilidade rodoviária é muito intrínseca na sociedade brasileira. Eu acredito, otimistamente, que de um tempo para cá essa percepção tem sido mais criticada, mas estão querendo reavaliar isso, mas isso é um processo que demora um certo tempo. Agora, a gente tocou aqui alguns minutinhos na questão de não ser assertivo uma pessoa morar, por exemplo, no extremo da cidade, trabalhar num outro momento, num outro local, tal. A gente também enxergou algumas tentativas de popular um pouquinho mais o centro. Perfeito. A que você dá essa falha nesse processo? As iniciativas de volta às áreas centrais, volta seria um pouco exagero, porque elas nunca deixaram de ser muito habitadas, mas elas sim podem ser mais habitadas. Existem algumas dificuldades de ordem fundiária. O que isso quer dizer? Para você pegar um terreno numa área central, fazer uma incorporação e fazer um novo lançamento, é muito complicado do ponto de vista do processo mesmo para o próprio ente privado. Por exemplo, um terreno numa área central, ele provavelmente é de uma família que já teve um processo de espólio muito longo, com muitas contestações. Então, isso acaba barrando o processo de incorporação. Mesmo alguns edifícios comerciais em áreas centrais acabam ficando travados por conta de dívida trabalhista de empresa. Por exemplo, antigamente as empresas tinham a chamada sede própria. A empresa falia e o prédio entrava para pagar os direitos trabalhistas justos, né, dos funcionários. Só que esse processo jurídico é muito longo, atrapalhava a dinamização do mercado imobiliário de áreas centrais é mais complexa. O que a gente tem enxergado como caminho para isso? Algumas ações do governo, do poder público, no sentido de fazer desapropriações, que você vai lá, desapropria, mesmo que haja um imbróglio jurídico naquele terreno, ele deposita o valor da desapropriação em juízo, o processo continua rolando entre os herdeiros, ou o espólio, ou a dívida trabalhista, e a autoridade municipal consegue implantar um conjunto habitacional, ou fazer um retrofit naquele edifício. A gente tem alguns bons exemplos até aqui na Prefeitura de São Paulo. Mas culturalmente a população tem interesse em morar no centro, muito, né? Extremamente interessante. A Coab fez uma lista de cadastro há alguns anos atrás. Quando se começou a falar em voltar para o centro, de fazer novos empreendimentos, o pessoal achava que não ia ter interesse, que a classe média não ia aceitar, porque ia achar que era um lugar desvalorizado ou sem qualidade. Muito pelo contrário, a busca o interesse por esse cadastro foi muito alto, especialmente de funcionários públicos que trabalham já no centro. Então, esse como a gente estava comentando, é o luxo de hoje em dia, você poder trabalhar perto de onde mora, de repente poder ir a pé. Morar perto de onde trabalha. Essa exigência já existe. Dentro do material que você mandou, eu achei bastante interessante, queria que você contasse aqui para quem está nos assistindo, essa diferença de conceitos entre mobilidade e acessibilidade, até para a gente dar um pouco mais do início da nossa entrevista com uma questão um pouco mais conceitual. Legal. Eu gosto de fazer essa diferenciação porque a mobilidade virou a sustentabilidade dessa década, né? Virou a palavra da moda. Virou a palavra da moda. Eu fico feliz, porque é um tema que eu acho que, como foi sustentabilidade, também eu fico feliz de quem tem entrado. De repente, daqui a pouco entra resíduos sólidos, alguma coisa. É importante a gente ter grandes temas. Pelo menos ficar mais conhecido da população, né? Exato. E aos poucos isso vai sendo introjetado. Mobilidade urbana, a gente precisa tomar cuidado. O que isso quer dizer, né?
Mobilidade é um atributo das pessoas. Mobilidade tem a ver com os deslocamentos que eu faço. Se eu consigo fazer muitos deslocamentos ao longo do dia, isso tem a ver tanto com a minha renda quanto as atividades que eu tenho, ou seja, se eu estudo e se eu trabalho e se eu me divirto. Esse conjunto de deslocamentos falam da minha mobilidade. Quando a gente faz pesquisa de transporte, a gente indica um negócio chamado índice de mobilidade. Então, regiões da cidade mais ricas, por exemplo, têm um índice de mobilidade maior. O índice daquela região pode ser 2. O que isso quer dizer? Cada pessoa naquela região faz 2 viagens por dia. Em média. Em média. Isso, na verdade, é uma coisa mais de regiões um pouco mais pobres. Por quê? As pessoas mais pobres acabam não podendo estudar também ou se divertir e acabam fazendo só 2 viagens, ir para o trabalho e voltar para casa. Outras regiões têm mais, porque a pessoa sai do trabalho, faz um curso, sai para jantar, vai ao cinema. Então, mobilidade é um atributo das pessoas. Daí você fala, tá, mobilidade urbana então é da cidade? Não. Mobilidade urbana é um atributo daqueles que moram na cidade. Cada cidade vai ter uma mobilidade diferente para os seus habitantes. Acessibilidade já é um atributo dos lugares. Um prédio, por exemplo, pode ser mais acessível que o outro porque um está mais perto de uma estação de metrô e o outro não. E aí tem que tomar cuidado, desculpe interromper, tem que tomar cuidado para a gente não confundir a acessibilidade do deficiente físico. Exatamente, que é o que a gente chama de... A acessibilidade é o conceito do transporte. Perfeito. Né? E na verdade a ideia é parecida, porque a acessibilidade universal no acesso ao edifício quer dizer que todos os ambientes daquele edifício são acessíveis mesmo por quem tem alguma restrição de mobilidade. Então, mesmo que eu ande de cadeira de rodas, eu consigo chegar no 3º andar desse prédio. O 3º andar desse prédio é acessível para essa pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Então, basicamente, parece conceitual e às vezes até um pouco... Tá, pode... Mas dá para entender, por mas exemplo, é só para a gente não falar... Uma coisa curiosa que acontece aqui em São Paulo, hoje a Marginal Pinheiros, que é uma importante via de ligação, podemos chamar assim, ela hoje, o congestionamento no sentido Interlagos dela, que antes começava lá na ponte X, veio para a ponte Y, veio, né? E hoje está chegando ali na ponte Cidade Jardim, já fica tudo pago. Quer dizer, a acessibilidade àquela área da cidade, ela fica prejudicada, porque para tudo, ninguém consegue ser obrigado a ficar 2 horas no congestionamento. Exato. Né? E daí você perceba que a mobilidade das pessoas, então, de uma cidade em São Paulo, ela é condicionada, sim, pela acessibilidade dos lugares. Então, eu penso assim, se você trabalhar no centro, talvez a sua mobilidade seja melhor, porque o lugar do seu trabalho tem uma acessibilidade maior e que de lá você consegue ir fácil para outras regiões da cidade. Ela sim influi no índice que é pessoal, que é a mobilidade, que é a mobilidade. Então, tem essa relação. Só para a gente distinguir entre território e pessoas. Agora, continuando nesse tema de mobilidade, a gente vê durante a cidade, principalmente numa cidade grande como é São Paulo, que milhões de prédios estão sendo levantados por aí. Na Juscelino tem um enorme sendo levantado. Quer dizer, isso vai gerar uma série de carros ali. Quem é que controla essa questão, né? O que pode, quer dizer, a gente vai levantar um prédio aqui que vai gerar mais 200 carros a cada 2 ou 3 horas. Passando por ali. Existe uma regulamentação para isso? Sim. Visando a mobilidade do local? Sim. O assunto de uso do solo é bem complexo. Especificamente na região da Juscelino, por exemplo, que você comentou, tem uma operação urbana, que é uma área já que tem flexibilização da legislação urbanística por conta de algum investimento. No caso dessa região da Marginal, porque houve a abertura da Avenida Faria Lima, ainda nos anos 90, e aquilo gerou uma expectativa de aumento de acessibilidade que permitiria eu adensar o uso do solo. O problema é que a gente tem vinculado muito as novas construções ao número de veículos que elas trariam. E daí a gente está tentando mudar um pouco essa ideia, porque na verdade um edifício, ele não deve atrair carros, ele deve atrair pessoas. Então, quando eu falo, por exemplo, da verticalização, que ela sim atrai mais carros, mas ela atrai porque geralmente nela ou trabalharão ou vão viver pessoas de uma renda mais alta e que necessariamente têm mais carros dentro da mesma família. Os empreendimentos também estão saindo com no mínimo 2 vagas de garagem por unidade.
Ou a gente está tentando mudar um pouco isso o plano diretor, inclusive, que foi... Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Exato. Por que o plano diretor, isso está sendo... As pessoas não estão entendendo muito a razão. Por que o plano diretor está privilegiando o prédio o que não tem a vaga ou está limitando, parece, no máximo a uma vaga, né? Qual a razão disso? Ele não chega a limitar, ele só não exige mais tantas vagas, porque antes o cálculo era, de acordo com a área que você tinha no apartamento, você tinha obrigatoriamente que prover número X de vagas. Hoje isso foi relativizado. Ah, tá. Então não há uma limitação, porque eu tinha lido numa reportagem, eu entendi como uma limitação. Olha, só pode construir um prédio agora, só pode ter uma vaga. Eu acho que em alguns casos, quando é perto dos eixos de transporte coletivo, há alguma restrição. Porque a gente percebeu que perto de um eixo de transporte coletivo, você tinha uma valorização imobiliária, os lançamentos ali acabavam sendo destinados para populações de renda muito mais alta e que não usavam o transporte coletivo porque tinham 5 vagas de garagem para o seu apartamento. Então isso era um jeito. Mas isso tem algumas restrições. O que a gente está chamando a atenção, então, é isso, que a verticalização ou o adensamento construtivo não precisa vir acompanhado de um aumento tão grande no número de veículos. Eu posso ter mais gente morando no lugar ou mais gente trabalhando no lugar, só que elas vão acessar aquela região não por carro, mas pelo transporte coletivo. E esse é o grande passo à frente desse novo plano. Ele fala, olha, só vai poder chegar ao coeficiente 4, que é o maior coeficiente de aproveitamento na cidade, nos eixos de transporte coletivo. Então, nos miolos de bairro, não. Os miolos de bairro, que tem demanda, daí sim as pessoas vão ter que talvez chegar mais de carro, daí não pode ter tanta verticalização. E uma coisa importante é que para o próprio equilíbrio do transporte coletivo, é fundamental que você tenha ele passando por eixos adensados, porque você garante que a demanda lindeira, que a gente chama, que é a demanda que está exatamente chegando até aquela estrutura, dê conta da oferta que aquele sistema de transporte está oferecendo. Basicamente é o seguinte, o número de lançamentos novos tem a ver com a economia. Eles vão existir eu adensando esses eixos ou não. Então, se uma construtora precisa fazer tantos 1.000 metros quadrados, porque ela está vendo que tem demanda, ela vai construir, seja no município de São Paulo, seja no ABC, seja em Osasco. Ela vai conseguir correr atrás de terras para dar conta dessa demanda, porque é o negócio dela, é normal. Quando a gente propõe o adensamento junto aos eixos, a gente está de alguma forma direcionando essa produção imobiliária que existirá de qualquer forma, eu estou direcionando que ela se localize onde eu já tenho a infraestrutura. Porque se eu colocar num outro município mais distante e menos estruturado, eu vou ter que depois colocar a infraestrutura lá. Que está ligado ao fato desse crescimento que você citou das cidades, padrão. Que é o padrão que vai crescendo, e aí depois você tem que levar o metrô até lá, tem Exatamente. que levar... Esse processo é corrosivo e sempre que você perpetua ele, você está recriando o problema. Você vai resolver, mas você perpetua mais para frente. Muito bem, o Urbanville de hoje está entrevistando o Maurício Feijó Cruz, especialista em desenvolvimento urbano e consultor em políticas de transporte, sobre o tema mobilidade urbana. E já que a gente está falando de São Paulo, vamos falar do exemplo de São Paulo. A atual administração da cidade levantou como bandeira, né, como solução, levantou como bandeira a questão de vamos priorizar o transporte coletivo. E colocou também como bandeira as faixas de ônibus, né, que as faixas exclusivas de ônibus, que muita gente critica que é uma maneira fácil e barata de você tentar resolver a situação. A intensificação do uso de faixas exclusivas de ônibus é uma boa solução para a cidade? Com certeza. Quando você fala é uma opção rápida e barata, nossa, isso no mundo das políticas públicas não pode haver nada melhor do que isso. Uma ação pública barata e rápida e que traz já benefícios. Eu não acho que a prefeitura acredite que essa é a única ação necessária, que os críticos às faixas de ônibus costumam dizer, acho que vai resolver o problema. Não, a gente começa a resolver o problema delimitando faixas de ônibus à direita. A gente continua resolvendo o problema fazendo corredores de ônibus à esquerda, no esquema de BRT, com alta velocidade, com a plataforma já em nível, toda uma quantidade de confortos. A gente continua resolvendo o problema, estruturando a nossa rede de metrô, melhorando os serviços da CPTM.
e a gente continua melhorando, atacando o problema por meio, por exemplo, do plano diretor, reorganizando o uso do solo na metrópole. Quer dizer, tem que ser um conjunto de ações para que a gente haja uma eficácia. O fato as faixas de ônibus são, sim, uma primeira ação rápida que se pode tomar no segundo mês de governo, como foi feito. E cercear o transporte individual motorizado é uma solução? Há várias polêmicas nesse sentido. E aí a gente está falando de rodízio, de pedágio urbano, de todo aquele elenco de medidas, como é que chama, custo de estacionamento caro, etc, etc, etc. Eu acho que tem, eu vou pegar o assunto, preciso fazer um parênteses antes. Quando a gente fala das faixas de ônibus, ou também falamos de destinar espaços para ciclistas, né, ciclovias, a gente está tentando colocar no meio urbano uma abordagem mais democrática do espaço. O que isso quer dizer? Historicamente, a gente construiu a cidade privilegiando demais o transporte individual. O transporte individual não deve ser vilanizado, né? A gente já superou esse momento de atacar o carro como o vilão do urbanismo. Não é nada disso. O fato é que as ruas estão desequilibradas hoje. Quando eu tenho uma avenida com 4 faixas por sentido destinadas ao carro e tenho uma calçada de 1,5 m para pedestres, não tenho uma estrutura exclusiva para ônibus e nem para o ciclista, eu não estou dividindo o espaço público de uma forma democrática. Eu não estou falando que todo mundo vai para o trabalho de bicicleta, muito menos que poderá ir a pé ou que necessariamente tem que andar de ônibus. Mas tem a opção e o desejo e a decisão de, né? Exato. Eu preciso, no mínimo, oferecer as possibilidades e, mais do que isso, garantir o direito de acesso ao espaço público de todas as formas de se circular. Então, o que a gente está tentando fazer é reequilibrar uma divisão do espaço público que, historicamente, está pendendo demais para o automóvel. Então, quando a gente fala agora volto à tua pergunta de cerceamento. O cerceamento ao transporte individual não tem a ver com só dar espaço para as outras formas de transporte. Tem a ver também de perceber que há deseconomias geradas pelo trânsito de veículos que não são, vou falar um termo fino aqui, internalizadas pelo usuário. O que isso quer dizer? De fato, quem tem veículo automotor paga o IPVA. Mas o IPVA é um imposto vinculado à propriedade do veículo. Ele não está vinculado à possibilidade de você usá-lo no meio urbano, ou no meio rural, ou usar uma estrada. Se para você pegar uma estrada para ir para o interior, você paga um pedágio, que é extra o seu IPVA, há muitos teóricos que falam sim, se você está usando o sistema viário municipal, que sim, ele não acontece, aquele asfalto não acontece de graça, ele tem um custo de manutenção, a própria operação do trânsito é muito custosa para a cidade. Tipo CT, exato, toda essa rede de semáforo, essa coisa toda. A própria fiscalização, o ordenamento, todos esses gastos não são internalizados pelo usuário de veículo. Se eu venho para cá de ônibus, a passagem que eu paguei pagou todos os gastos que aquele ônibus tem. Não pagou o pavimento que ele andou na cidade. Isso é uma das incorreções que existem. Mas se eu andei de metrô, todos os custos do metrô estão pagos pela passagem. Não, também não. Tem subsídio, porque os sistemas de metrô não conseguem se pagar. Mas, enfim, existe uma rede de pagamentos que faz com que todas essas deseconomias sejam, de alguma forma, tributadas. No veículo particular, a gente não consegue muito bem isso. Então, há muitos defensores de pedágio urbano, congestion charges, são outras formas. O que a gente ainda tem muito receio, eu ainda não tenho uma resposta clara para isso, mas seria o impacto social disso. De alguma forma, se eu começar a cobrar pedágio urbano na cidade, bom, primeiro eu não sei qual que seria esse perímetro, porque eu não tenho uma área tão bem servida por transporte coletivo que eu poderia falar, não, aqui você só entra de transporte coletivo e ele vai deixar o seu carro em casa. Eu não tenho essa área. Até porque às vezes assim, me parece que é uma coisa curiosa, né? Parece que as pessoas, os governos, os políticos tentam resolver um problema que eles mesmos criaram, penalizando o cidadão, né? Exato. Eu estava conversando com um amigo meu que está morando no exterior, ele mora nos Estados Unidos, ele não tem carro. O que ele faz? Ele vai trabalhar, seja de metrô, de trem, né? Usa muito táxi, porque é fácil, é barato, né? Tem bastante táxi.
E quando ele quer fazer uma viagem, fim de semana com a mulher dele, ele vai lá, aluga um carro, entendeu? E faz a viagem que ele quer fazer. Isso quando ele não pega o avião, quando ele não pega um trem, etc e tal. Mas se ele quer usar o carro, ele vai lá e aluga um carro. Ou seja, esse equilíbrio que eu estou citando nesse exemplo, entre ele usar vários modais de transporte, aconteceu naturalmente porque tudo está na mão. O aluguel do carro é barato, o táxi é barato, acessível, o transporte, todos os tipos de modais de transporte urbano coletivo são acessíveis e baratos. Exato. Então, a pessoa tem opção, ela acaba, De pagar ela quer o mais. conforto dela. Exato. Né? E tem gente aqui em São Paulo, inclusive, que fala do táxi, que também compensa muito mais você andar de táxi todos os dias do que ter Tem um até um carro, aplicativo né? que a Dependendo. gente, que eu vi Dependente, outro dia, que você coloca lá todos os seus dados, modelo de carro, quanto você anda por semana, etc. E ele calcula para você se é mais vantajoso você ter carro ou você ter um táxi. Exatamente. Eu achei sensacional. Exato. Mas Mas então, voltando ao voltando a pedágio. essa questão, então. Eu não tenho essa área, ninguém me deu até hoje um perímetro, falar, não, aqui a gente tem uma oferta tão incrível de transporte coletivo que eu poderia colocar o pedágio urbano e as pessoas transmutariam para o transporte coletivo, que essa é a ideia original do pedágio urbano. Pedágio urbano, é. Surgiu em Londres e na Você mostra, é Suécia. quase que você forçar o camarada a Exato. perceber que existe uma outra alternativa que não seja ir de carro. Porque isso aconteceu tanto em Londres quanto na Suécia, não lembro o nome da cidade, em que tinha uma área central com uma oferta fenomenal de transporte coletivo e mesmo assim as pessoas queriam ir de carro. Daí houve essa forçação de barra, sim, E de resolveu. pagar. Resolveu. Só que daí o que Ou ajudou, acontece? pelo menos. Então, daí volta para a questão social. As pessoas de maior renda olham para o pedágio urbano e falam, tudo bem, o meu conforto vale pagar esse pedágio. E eu penalizaria, de fato, com o pedágio, as camadas mais baixas da população que precisam do carro, que compram um carro velho, inclusive, porque o sistema de transporte coletivo não está dando conta das demandas deles. Então, às vezes, quando você desenha uma política pública, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de efeito. Quem eu vou penalizar? Será que os de maior renda vão se importar em pagar? Quanto seria esse pedágio? R$20 por dia? Não seria mais do que isso. A pessoa faz a conta, R$20, são 20 dias úteis, R$400 não é nada. Então, pagariam. Só que R$400 fazem muita diferença num orçamento mais apertado. E como é que você vê essa esquizofrenia, essa palavra é minha, tá? Essa esquizofrenia no governo, que de um lado, no sentido que as grandes montadoras são grandes geradoras de emprego, são grandes recolhedoras de impostos, então o governo que sente, obviamente, o peso e a pressão dessa cadeia produtiva toda da indústria automotiva no Brasil, ele sentindo esse peso e também pensando na alegria do camarada de classe média baixa, classe média baixa, bem baixa, que vai comprar o seu carro, ele faz o seguinte, ele estimula a produção de carro, reduz IPI, facilita o financiamento, reduz juro, mas por outro lado ele tem que resolver o excesso de carros na cidade. Não é uma coisa um pouco esquizofrênica isso? Ela é uma esquizofrenia aparente, mas de fato não. Por quê? Eu não sou, pelo menos, contra a venda de automóveis. Automóvel gira a economia, tem uma série de outros empregos vinculados. Se a gente vive numa sociedade de consumo, não vai lutar contra as ideias de consumo. Ter um carro é uma realização de consumo. As pessoas poderiam ter sim carro para passear no final de semana, para sair à noite. O que a gente tem que ser contra é a pessoa usar o carro todo dia para ir trabalhar e voltar para casa. A posse em si do veículo não é um problema. O problema é o modo com que eu uso. Então, se eu tenho que usar esse carro todo dia, às 8 da manhã para ir para o trabalho e voltar à tarde... Você usa para ir até a padaria, né? Ou ir até a padaria, daí sim eu estou usando um bem que poderia servir para outras coisas ou para um outro tipo de desenvolvimento. Se eu preciso levar um bebê na creche, se eu preciso levar uma encomenda em algum lugar, se eu sou um representante comercial que leva amostras de produto durante o dia, é óbvio que esse cara tem que trabalhar de carro e eu não vou reclamar contra ele. O problema é esse movimento de ir para o trabalho e voltar todo dia de manhã, de manhã à noite, com o carro. A posse em si do carro não é o problema. O problema é o modo de usá-lo. E o modo de usar está vinculado com o modelo de cidade que eu tenho, que às vezes não me deixa outra solução, e as ineficiências do transporte coletivo. E só para arrematar, a gente precisa tomar muito cuidado. Assim, tem muitas pessoas que, quando a gente vai conversar sobre trânsito, as pessoas falam, mas isso é culpa do IPI baixo, então muita gente comprou carro e agora tem trânsito. De alguma forma, isso pode esconder uma interpretação de que, quando só quem tinha renda maior
tinha carro, o congestionamento era ok. O problema foi quando os de menor renda entraram. Como se o congestionamento fosse um clube exclusivo para ricos. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a posse do bem tem que ser para todos. De novo, a gente não vai lutar contra uma sociedade de consumo. A gente é baseado nisso. Então, todos têm, sim, esse direito de consumir. Agora, não fica aquela história muito do Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Quer dizer, sim, precisamos deixar o carro em casa, mas temos opções viáveis e assertivas para chegar de transporte coletivo até o local onde precisamos? Perfeito. Você acredita, reformulando a minha questão um pouquinho, você acredita que o governo deveria dar um retorno um pouquinho mais assertivo para essas pessoas deixarem o carro em casa? Deixar o carro em casa vai ser sempre uma decisão racional do dono do carro. Essa decisão racional vai se dar se ele encontrar realmente uma oportunidade, uma alternativa que dê conta das necessidades deles e das expectativas de conforto dele. Isso demora muito para a gente conseguir ofertar. Mas se a gente tivesse parado, não fazendo nenhuma infraestrutura nesse sentido, eu estaria muito preocupado. Mas o processo começou. De alguma forma, de uns 5 anos para cá, houve uma tomada de consciência de que essas infraestruturas de transporte coletivo eram fundamentais e eram prioritárias para os governos. Eles começaram, sim, a se organizar para isso. Só que, como toda infraestrutura, ela demora um tempo para ficar pronta. Então, é a mesma coisa dos problemas de logística de carga. Muito bem, agora percebemos como é fundamental melhorar as ferrovias, os portos, os aeroportos. A partir do momento que a decisão foi tomada, demora um tempo até isso dar resultado. De qualquer forma, a gente tem que ter claro de que mesmo quando tiver uma rede fenomenal de transporte coletivo, ainda assim as pessoas vão olhar para o carro, pensar no conforto, no status que ele dá, afinal de contas, no símbolo de liberdade que ele é, e vão contrapor com o transporte coletivo. E esse jogo vai ser sempre conflituoso. E percebam, não há lugar no mundo que tenha um transporte coletivo fenomenal e que também não tenha trânsito. Você pode falar que o sistema de metrô de Nova York é fenomenal, o de Londres, o de Paris, mas se você andar na rua, haverá um pesado trânsito na rua. Por quê? Aqueles com maior renda ou que têm outras necessidades vão querer usar o carro mesmo assim. Existe uma coisa chamada demanda reprimida já em carros. Se a gente fizer qualquer obra que já melhore o trânsito de um dia para a noite, você tem a certeza que num dia eu que não usava carro porque tinha congestionamento, olho para a rua e falo, não tem mais congestionamento? Hoje eu vou de carro. Então essa demanda reprimida existirá por um bom tempo. Muito bem, o Urbanview de hoje está entrevistando o Maurício Feijó Cruz, especialista em desenvolvimento urbano e consultor em políticas de transporte, sobre o tema mobilidade urbana. Então, você falou assim que você acabou de citar que o governo acordou e que viu que é preciso correr atrás das obras de mobilidade. E recentemente nós fizemos, a Urban Systems promoveu uma edição especial desse programa, que é o Urbanview Debate, onde a gente discutiu justamente o legado da Copa com vários convidados, vários especialistas. Se você não viu o vídeo, aconselho você a entrar lá no site da Urban Systems e procurar lá que vale a pena. Então eu pergunto para você, a questão da oportunidade da Copa do Mundo, na sua opinião, perdemos uma boa janela para a melhoria da mobilidade urbana? Muito pelo contrário. A gente pode não ter muitas coisas inauguradas, mas vocês tenham certeza que a velocidade com que as tomadas de decisão foram feitas e o início de diversas obras só aconteceu por conta da Copa. A Copa, a gente acredita, tenha sido um catalisador de projetos. Ela acelerou diversos processos que ou estavam em gestação ou que estavam para começar e não tinham força. Estavam em sono profundo. Exato. Muitas coisas não foram inauguradas? Sim, diversas. O VLT de Cuiabá, para mim, é o mais emblemático nesse sentido. Mas Cuiabá começou a implantar um sistema. Mas conhecendo o governo brasileiro, né, os governos, né, não estou me referindo a ninguém especificamente, sim, mas sim. essa tradição cultural brasileira, a gente não corre um risquinho de terminar da Copa e talvez as Olimpíadas de 2016, o pessoal ir esquecendo, não, agora não tem verba, não sei o quê, passa para ano que vem. Corre-se o risco. Mas democracia é isso, é a eterna pressão em prol de alguma ação que a comunidade deseja. O governo nunca funciona sozinho, ele funciona pressionado. Os eleitos estão sempre dando conta das pressões que chegam nele.
Se não chegar mais essa pressão, ele vai... Quem grita mais leva. Democracia é isso. E por isso que nesse contexto, não só democrático, mas de uma democracia participativa, como é a brasileira, a participação nos conselhos de cidades, a pressão dos cidadãos é o que faz com que algumas ações sejam feitas e outras não. A inclusão de tantas obras de mobilidade no escopo governamental nos últimos anos tem intrínseca relação com as pressões que foram desempenhadas pelos diversos grupos, seja pelos grupos técnicos, pelas associações comunitárias. Democracia é um eterno trabalho de pressão e de priorização de um assunto em detrimento ao outro. Agora, uma outra questão também que a gente queria saber é o seguinte: o instrumento fundamental para a implantação da política de mobilidade urbana no Brasil é o chamado Plano de Mobilidade, que é exigido por lei, né, por municípios com mais de 20 mil habitantes. Esses planos estão sendo feitos, e eu pergunto a você, além de sendo feitos, bem feitos? Alguns estão sendo feitos, alguns estão sendo muito bem feitos. Essa Lei Nacional de Mobilidade, a Política Nacional de Mobilidade, foi instituída no começo de 2012 por uma lei federal que prevê a obrigatoriedade do plano de mobilidade municipal para municípios com mais de 20 mil habitantes. Foi percebido que essa lei, esse plano municipal de mobilidade seria um dos elementos da revisão dos planos diretores municipais, estabelecendo um processo de planejamento para esses municípios que alternava os estudos de uso do solo, política de habitação, política de drenagem, política de mobilidade, como um meio de fazer um processo de planejamento. A gente acredita que planejamento não é um momento em que você vai lá e faz um plano, isso é um processo. Então, que está sempre sendo revisto. A questão é a continuidade do negócio, né? Exato. A gente acredita até porque belos planos encadenados, né? As empresas e os governos estão cheios, né? Depois coloca lá na biblioteca e fica lá, né? Exato. O que a gente acredita, bom, oficialmente o prazo para esses municípios fazerem o plano seria agora, começo do ano que vem. Pelo que a gente acompanha, serão poucos os municípios que vão conseguir, muito provável ter uma prorrogação, assim como teve logo depois do Estatuto da Cidade, a lei de 2001, sobre os planos diretores municipais, também havia um prazo para a implantação desses planos diretores e ele acabou sendo expandido também, a gente acredita que vai ser. Quanto à questão de serem bem feitos ou não serem bem feitos, eu acho que a gente está num estágio ainda um pouco anterior de ver se é bem feito ou não. Se eles começarem um debate sobre mobilidade nos municípios, a gente já tem que ficar muito feliz. Se essa discussão pública e participativa, antes de tudo, como já é prevista pela lei nacional, se o início da elaboração desses planos de mobilidade promover um momento de início de discussão sobre o tema nos municípios, a gente já tem que ficar muito satisfeito. Óbvio é melhor do que não termos nada, né? Pelo menos já é um início de uma discussão, né? Exato, porque daí quando você começa a discussão, você começa uma conscientização sobre os temas, as pessoas começam a enxergar o município de uma outra forma. Os primeiros planos diretores municipais no Brasil também têm muitos furos, muitos deles seguiam demais uma cartilha, não eram muito analíticos, mas tudo bem, eles eram um início. Eu consegui perceber, assim, diversos municípios que fizeram planos muito simples no começo, que quando foram fazer a revisão, já tinham desenvolvido uma massa crítica dentro da própria comunidade, de conselho de plano diretor, que quando foi o momento da revisão, isso já estava muito mais sofisticado. Então, de novo, entendendo que planejamento é um processo, a gente começa um processo agora, de vamos olhar então para o nosso município e pensar a mobilidade para ele. Muito bem, o Urban View de hoje está aqui entrevistando o Maurício Feijó Cruz e nosso programa está chegando ao final. Eu estou aqui com uma dificuldade de internet, eu não sei se a Sandra tem. Você tem, Sandra, os resultados? Vamos ver os resultados da enquete aí, que é sempre interessante ver a participação, a opinião do pessoal, para o Maurício poder também compartilhar com a gente a opinião dele. Então vamos lá, a pergunta da nossa enquete era: qual deveria ser a prioridade de investimento na mobilidade urbana? 0% disseram veículos não motorizados, bicicletas e pedestres. 17% disseram corredores exclusivos de ônibus nas vias já existentes. E a maioria, 83%, diz
modais de trilhos, como metrô, trens e VLTs. Olha que interessante o resultado. Muito bem, mas você concorda? É isso mesmo? Você tem uma opinião de... Veja que a gente perguntou qual deveria ser, né, a prioridade de investimento da mobilidade urbana. Quer dizer, tem que investir em tudo, mas onde investe mais, né? A maior parte do pessoal, aqui 87%, né? Exatamente. Modais de trilho como metrô, trens e VLTs. Bom, numa cidade como São Paulo, que tem um dos melhores metrôs do mundo, os melhores padrões de operação do mundo, é muito claro que a população tem no metrô uma referência e quase um carinho mesmo, né? Tem uma sensação de que ali funciona, aquilo é bem mantido, é limpíssimo, tem regularidade. Recentemente a gente ouviu mais situações de quebras, tal, mas quando você vai analisar o número de quebras ou de acidentes por número de viagens feitas, assim, os números do metrô de São Paulo são ínfimos. Então, quando você compara no mundo, a gente tem um padrão de qualidade muito alto. Pergunta rapidinho para você. A CPTM piorou de padrão nos últimos tempos? Não. Ou é a mídia que está dando muito além? Porque eu ouço o rádio de manhã no carro e só fala, a CPTM da linha Rubi quebrou, a CPTM não sei o quê, teve protesto não sei aonde. A impressão que tem é que a CPTM está sucateando, está sendo... E isso é uma impressão de quem não conhece. Claro. Então, eu queria que você, que é um especialista na área... Sim, a CPTM, ela só melhora. E ela, de novo, quando você vê esse tipo de dado, quebras por número de passageiros transportados, os números são bons ainda. O que aconteceu com a CPTM é que ela ainda não estava plenamente estruturada. A CPTM é uma empresa muito nova, ela é de 93, se eu não me engano. Acho que é 92, 93. Que pegou um material da antiga FEPASA, que isso sim era uma grande sucata, e transformou num trem de subúrbio razoavelmente confiável e com regularidade. Só que tem muito investimento para ser feito nela e eles estão fazendo. Só que isso demora também o tempo. Só que meio que eles foram evoluindo e melhorando as questões operacionais, só que teve um momento de acréscimo de passageiros. Essa impressão que eu tive também. Foi um acréscimo de passageiros fora da hora. Uma explosão de número de passageiros que o sistema não comporta. E isso ocorreu no metrô também. Isso também, e por isso que ficaram mais evidentes as falhas no metrô. Então, o volume de gente ficou muito maior. Agora, voltando para a enquete, o fato das pessoas gostarem do sistema sob trilhos acaba sendo mascarado por uma questão. Necessariamente o trilho, exceto pelos VLTs que andam na rua, os trilhos não roubam o lugar dos carros. Eles criam um espaço novo, seja no aéreo, como o monotrilho, ou seja no metrô subterrâneo. Ele não tira o lugar do carro. E nesse sentido, eles esvaziam um conflito pelo uso do espaço público, que é o mesmo conflito das faixas de ônibus. Vários autores trabalham essa ideia de que o trânsito é uma disputa por espaço. Então, se você está andando a pé, você quer que o motorista respeite você na hora de atravessar a faixa numa conversão. Mas se você está dirigindo, o pedestre te atrapalha na hora de fazer a conversão se ele está atravessando. Então, esses conflitos de trânsito têm a ver porque o espaço é um recurso escasso. Todo mundo quer usar o espaço para circular, mas não tem espaço para todo mundo. Então, há esse conflito diário. O metrô, ele cria um espaço novo debaixo da terra ou no ar. Então, o fato de ele não ter... acho que o pessoal que votou nos 87 vai ficar chateado comigo, mas é um fato que a ausência desse conflito faz com que as pessoas gostem mais ainda do metrô. Muito bem, o UrbanView de hoje entrevistou o Maurício Feijó Cruz, especialista em desenvolvimento urbano e consultor em política de transporte, sobre o tema mobilidade urbana. Maurício, a gente agradece muito a tua presença aqui. Eu que agradeço. Acho que você trouxe visões e contribuições valiosas aí e esperamos poder voltar em qualquer momento aí a gente discutir com você e apresentar outros aspectos dessas questões aí. Legal. Muito obrigado. Sandra? Obrigada, Maurício, e obrigada a você que esteve com a gente, mais um UrbanView. A semana que vem, feriado, nós vamos reprisar, então você que não assistiu o UrbanView Debate
sobre o legado da Copa do Mundo. A gente vai reprisar aqui, então, Olha quarta-feira. que boa oportunidade, hein? Feriadão, tá tranquilo em casa. Copa, Se bem que é não é feriado isso? no estado de São Paulo, né? Exatamente. No resto do Brasil ou em outros lugares do mundo que estão nos assistindo, não é. É um feriado 9 de julho, se eu não me falar a memória, quase certeza é um feriado estadual. Exatamente. Então, no estado de São Paulo, onde estamos, não haverá expediente, então nós vamos aproveitar essa oportunidade para reprisar o debate, que é muito legal. Eu inclusive, já assisti no canal da Urban Systems no YouTube. Gente, voltamos então ao vivo, sem ser nessa próxima quarta-feira, na outra, com mais uma edição do Urban View para você. Até lá!